Decreto-Lei 200. Paramos no artigo 39. Os assuntos que constituem a área de competência de cada ministério são a seguir especificados. Ministério da Justiça, inciso 1. Ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, garantias constitucionais. Inciso 2. Segurança interna, Polícia Federal. Inciso 3. Administração penitenciária. Inciso 4. Ministério Público. Inciso 5. Documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais. Ministério das Relações Exteriores. Inciso 1. Política Internacional. Inciso 2. Relações diplomáticas, serviços consulares. Inciso 3. Participação nas negociações comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras. Inciso 4. Programas de cooperação internacional. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Inciso 1. Plano Geral do Governo, sua coordenação e integração dos planos regionais. Inciso 2. Estudos e pesquisas socioeconômicos, inclusive setoriais e regionais. Inciso 3. Programação orçamentária, proposta orçamentária anual. Inciso 4. Coordenação da assistência técnica internacional. Inciso 5. Sistemas estatístico e cartográfico nacionais. Inciso 6. Organização administrativa. Ministério da Fazenda. Inciso 1. Assuntos monetários, creditícios, financeiros e fiscais, poupança popular. Inciso 2. Administração tributária. Inciso 3. Arrecadação. Inciso 4. Administração financeira. Inciso 5. Contabilidade e auditoria. Inciso 6. Administração patrimonial. Ministério dos Transportes. Inciso 1. Coordenação dos transportes. Inciso 2. Transportes ferroviários e rodoviários. Inciso 3. Transportes aquaviários, marinha mercante, portos e vias navegáveis. Inciso 4. Participação na coordenação dos transportes aeroviários na forma estabelecida no artigo 162. Ministério da Agricultura. Inciso 1. Agricultura, pecuária, caça e pesca. Inciso 2. Recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo. Inciso 3. Organização da vida rural, reforma agrária. Inciso 4. Estímulos financeiros e creditícios. Inciso 5. Meteorologia, climatologia. Inciso 6. Pesquisa e experimentação. Inciso 7. Vigilância e defesa sanitária, animal e vegetal. Inciso 8. Padronização e inspeção de produtos vegetais e animais ou do consumo nas atividades agropecuárias. Ministério da Indústria e do Comércio. Inciso 1. Desenvolvimento industrial e comercial. Inciso 2. Comércio exterior. Inciso 3. Seguros privados e capitalização. Inciso 4. Propriedade industrial, registro do comércio, legislação metrológica. Inciso 5. Turismo. Inciso 6. Pesquisa e experimentação tecnológica. Ministério das Minas e Energia. Inciso 1. Geologia, recursos minerais e energéticos. Inciso 2. Regime hidrológico e fontes de energia hidráulica. Inciso 3. Mineração. Inciso 4. Indústria do petróleo. Inciso 5. Indústria de energia elétrica, inclusive de natureza nuclear. Ministério do Interior. Inciso 1. Desenvolvimento regional. Inciso 2. Radicação de populações, ocupação do território, migrações internas. Inciso 3. Territórios federais. Inciso 4. Saneamento básico. Inciso 5. Beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas e inundações. Irrigação. Inciso 6. Assistência às populações atingidas pelas calamidades públicas. Inciso 7. Assistência ao índio. Inciso 8. Assistência aos municípios. Inciso 9. Programa Nacional de Habitação. Ministério da Educação e Cultura. Inciso 1. Educação, ensino, exceto militar, magistério. Inciso 2. Cultura, letras e artes.
Inciso 3. Patrimônio histórico, arqueológico, científico, cultural e artístico. Inciso 4. Desportos. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Inciso 1. Trabalho, organização profissional e sindical, fiscalização. Inciso 2. Mercado de trabalho, política de emprego. Inciso 3. Política salarial. Inciso 4. Previdência e assistência social. Inciso 5. Política de imigração. Inciso 6. Colaboração com o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. Ministério da Saúde. Inciso 1. Política Nacional de Saúde. Inciso 2. Atividades médicas e paramédicas. Inciso 3. Ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos. Inciso 4. Controle de drogas, medicamentos e alimentos. Inciso 5. Pesquisas médico-sanitárias. Ministério das Comunicações. Inciso 1. Telecomunicações. Inciso 2. Serviços postais. Ministério da Marinha e do Exército e da Aeronáutica, tudo foram suprimidos pelo Decreto-Lei 900 de 69. Título 8 da Segurança Nacional. Capítulo 1 do Conselho de Segurança Nacional. Artigo 40. O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de mais alto nível no assessoramento direto do Presidente da República, na formulação e na execução da política de segurança nacional. Parágrafo 1. A formulação da política de segurança nacional far-se-á, basicamente, mediante o estabelecimento do conceito estratégico nacional. Parágrafo 2. No que se refere à execução da política de segurança nacional, o Conselho apreciará os problemas que lhe forem propostos no quadro da conjuntura nacional ou internacional. Artigo 41. Caberá ainda ao Conselho o cumprimento de outras tarefas específicas previstas na Constituição. Artigo 42. O Conselho de Segurança Nacional é convocado e presidido pelo Presidente da República, dele participando no caráter de membros natos o Vice-Presidente da República, todos os ministros de Estado, inclusive os extraordinários, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República, o chefe do Serviço Nacional de Informações, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1. O Presidente da República poderá designar membros eventuais conforme a matéria a ser apreciada. Parágrafo 2. O Presidente da República pode ouvir o Conselho de Segurança Nacional mediante consulta a cada um dos seus membros em expediente remetido por intermédio da Secretaria-Geral. Artigo 43. O Conselho dispõe de uma Secretaria-Geral como órgão de estudo, planejamento e coordenação no campo da segurança nacional e poderá contar com a colaboração de órgãos complementares necessários ao cumprimento de sua finalidade constitucional. Capítulo 2 do Serviço Nacional de Informações. Artigo 44. O Serviço Nacional de Informações tem por finalidade superintender e coordenar em todo o território nacional as atividades de informação e contra-informação, em particular as que interessem à segurança nacional. Título 9 das Forças Armadas. Capítulo 1 Disposições preliminares. Artigo 45. As Forças Armadas constituídas pela Marinha de Guerra, pelo Exército e pela Aeronáutica Militar são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem. Parágrafo único. As Forças Armadas, nos casos de calamidade pública, colaborarão com os ministérios civis sempre que solicitadas na assistência às populações atingidas e no restabelecimento da normalidade. Artigo 46. O Poder Executivo fixará a organização,
pormenorizada das Forças Armadas Singulares, Forças Navais, Forças Terrestres e Força Aérea Brasileira e das Forças Combinadas ou Conjuntas, bem como dos demais órgãos integrantes dos Ministérios Militares, suas denominações, localizações e atribuições. Parágrafo único. Caberá também ao Poder Executivo, nos limites fixados em lei, dispor sobre as polícias militares e Corpo de Bombeiros militares como forças auxiliares reserva do Exército. Capítulo 2. Dos órgãos de assessoramento direto do Presidente da República. Seção 1. Do Alto Comando das Forças Armadas. Artigo 47. O Alto Comando das Forças Armadas é um órgão de assessoramento do Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas. Artigo 48. Integram o alto comando das Forças Armadas os ministros militares, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores de cada uma das forças singulares. Artigo 49. O alto comando das Forças Armadas reúne-se quando convocado pelo Presidente da República e é secretariado pelo chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Artigo 50. O Estado-Maior das Forças Armadas, órgão de assessoramento do Presidente da República, tem por atribuições: inciso 1. Proceder aos estudos para a fixação da política, da estratégia e da doutrina militares, bem como elaborar e coordenar os planos e programas decorrentes. Inciso 2. Estabelecer os planos para emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares no exterior, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares competentes. Inciso 3. Coordenar as informações estratégicas no campo militar. Inciso 4. Coordenar no que transcenda os objetivos específicos e as disponibilidades previstas no orçamento dos ministérios militares, os planos de pesquisas, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação de recursos decorrentes. Inciso 5. Coordenar as representações das Forças Armadas no país e no exterior. Inciso 6. Proceder aos estudos e preparar as decisões sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente da República. Artigo 51. A chefia do Estado-Maior das Forças Armadas é exercida por um oficial-general do mais alto posto, nomeado pelo Presidente da República, obedecido em princípio o critério de rodízio entre as Forças Armadas. Artigo 52. As funções de Estado-Maior e serviços no Estado-Maior das Forças Armadas são exercidas por oficiais das três forças singulares. Artigo 53. O Conselho de Chefes de Estado-Maior, constituído do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e dos chefes do Estado-Maior das Forças Singulares, reúne-se periodicamente sob a presidência do primeiro para a apreciação de assuntos específicos do Estado-Maior, das Forças Armadas e os de interesse comum a mais de uma das forças singulares. Capítulo 3. Dos Ministérios Militares. Seção 1. Do Ministério da Marinha. Artigo 54. O Ministério da Marinha administra os negócios da Marinha de Guerra e tem como atribuição principal a preparação desta para o cumprimento de sua destinação constitucional. Parágrafo 1. Cabe ao Ministério da Marinha, inciso 1, propor a organização e providenciar o aparelhamento e adestramento das forças navais e aeronavais e do Corpo de Fuzileiros Navais, inclusive para integrar em forças combinadas ou conjuntas. Inciso 2. Orientar e realizar pesquisas de desenvolvimento de interesse da Marinha, obedecido o previsto no item 5 do artigo 50 da presente lei. Inciso 3. Estudar e propor diretrizes para a política marítima nacional. Parágrafo 2. Ao Ministério da Marinha competem ainda as seguintes atribuições subsidiárias. Inciso 1. Orientar e controlar a Marinha Mercante Nacional e demais atividades correlatas no que interessa à segurança nacional e
prover a segurança da navegação, seja ela marítima, fluvial ou lacustre. Inciso 2. Exercer a polícia naval. Artigo 55. O ministro da Marinha exerce a direção geral do Ministério da Marinha e é o comandante superior da Marinha de Guerra. Artigo 56. A Marinha de Guerra compreende suas organizações próprias, pessoal em serviço ativo e sua reserva, inclusive as formações auxiliares conforme fixado em lei. Artigo 57. O Ministério da Marinha é constituído de: inciso 1. Órgão de direção geral. Almirantado, Alto Comando da Marinha de Guerra. Estado-Maior da Armada. Inciso 2. Órgão de direção setorial organizados em base departamental. Inciso 3. Órgão de assessoramento. Gabinete do Ministro, Consultoria Jurídica, Conselho de Almirantes, outros conselhos e comissões. Inciso 4. Órgão de apoio. Diretorias e outros órgãos. Inciso 5. Forças navais e aeronavais. Elementos próprios, navios e helicópteros e elementos destacados da Força Aérea Brasileira. Corpo de Fuzileiros Navais. Distritos navais. Comando do Controle Naval do Tráfico Marítimo. O artigo 58 foi revogado. Seção 2. Do Ministério do Exército. Artigo 59. O Ministério do Exército administra os negócios do Exército e tem como atribuição principal a preparação do Exército para o cumprimento de sua destinação constitucional. Parágrafo 1. Cabe ao Ministério do Exército, inciso 1, propor a organização e providenciar o aparelhamento e o adestramento das forças terrestres, inclusive para integrarem forças combinadas ou conjuntas. Inciso 2. Orientar e realizar pesquisas de desenvolvimento de interesse do Exército, obedecido o previsto no item 5 do artigo 50 da presente lei. Parágrafo 2. Ao Ministério do Exército compete ainda propor as medidas para a efetivação do disposto no parágrafo único do artigo 46 da presente lei. Artigo 60. O Ministro do Exército exerce a direção geral das atividades do Ministério e é o comandante superior do Exército. Artigo 61. O Exército é constituído do Exército Ativo e sua reserva. Parágrafo 1. O Exército Ativo é a parte do Exército organizada e aparelhada para o cumprimento de sua destinação constitucional e em pleno exercício de suas atividades. Parágrafo 2. Constitui a reserva do Exército todo o pessoal sujeito à incorporação no Exército Ativo, mediante mobilização ou convocação, e as forças e organizações auxiliares, conforme fixado em lei. Artigo 62. O Ministério do Exército compreende: inciso 1. Órgãos de direção geral. Alto Comando do Exército. Estado-Maior do Exército. Conselho Superior de Economia e Finanças. Inciso 2. Órgãos de direção setorial organizados em base departamental. Inciso 3. Órgão de assessoramento, Gabinete do Ministro, Consultoria Jurídica, Secretaria-Geral, outros conselhos e comissões. Inciso 4. Órgãos de apoio, diretorias e outros órgãos. Inciso 5. Forças terrestres, órgãos territoriais. Artigo 63. O Ministério da Aeronáutica administra os negócios da aeronáutica e tem como atribuições principais a preparação da aeronáutica para o cumprimento de sua destinação constitucional e a orientação, a coordenação e o controle das atividades da aviação civil. Parágrafo único. Cabe ao Ministério da Aeronáutica, inciso 1, estudar e propor diretrizes para a política aeroespacial nacional. Inciso 2. Propor a organização e providenciar o aparelhamento e o adestramento da Força Aérea Brasileira, inclusive de elementos para integrar as forças combinadas ou conjuntas. Inciso 3. Orientar, coordenar e controlar as atividades da aviação civil, tanto comerciais como privadas e desportivas. Inciso 4. Estabelecer, equiparar e operar, diretamente ou mediante autorização ou concessão,
a infraestrutura aeronáutica, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea. Inciso 5. Orientar, incentivar e realizar pesquisas e desenvolvimento de interesse da aeronáutica, obedecido quanto às de interesse militar, ao prescrito no item 4 do artigo 50 da presente lei. Inciso 6. Operar o Correio Aéreo Nacional. Artigo 64. O ministro da Aeronáutica exerce a direção geral das atividades do Ministério e é o comandante em chefe da Força Aérea Brasileira. Artigo 65. A Força Aérea Brasileira é a parte da aeronáutica organizada e aparelhada para o cumprimento de sua destinação constitucional. Parágrafo único. Constitui a reserva da aeronáutica todo o pessoal sujeito à incorporação na Força Aérea Brasileira, mediante mobilização ou convocação, e as organizações auxiliares conforme fixado em lei. Artigo 66. O Ministério da Aeronáutica compreende: inciso 1. Órgão de direção geral. Alto Comando da Aeronáutica, Estado-Maior da Aeronáutica, Inspetoria Geral da Aeronáutica. Inciso 2. Órgão de direção setorial, organizados em base departamental. Departamento de Aviação Civil, Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, órgãos de assessoramento, Gabinete do Ministro, Consultoria Jurídica, Conselhos e Comissões, órgãos de apoio, comandos, diretorias, institutos, serviços e outros órgãos. Inciso 5. Força Aérea Brasileira. Comandos aéreos, inclusive elementos para integrar forças combinadas ou conjuntas. Comandos territoriais. Capítulo 4. Disposição Geral. Artigo 67. O Almirantado, Alto Comando da Marinha de Guerra, o Alto Comando do Exército e o Alto Comando da Aeronáutica, a que se referem os artigos 57, 62 e 66, são órgãos integrantes da Direção Geral do Ministério da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cabendo-lhes assessorar os respectivos ministros, principalmente a linha A, nos assuntos relativos à política militar e peculiar à força singular. A linha B, nas matérias de relevância, em particular de organização, administração e logística, dependentes de decisão ministerial. A linha C, na seleção do quadro de oficiais generais. Título 10. Das normas de administração financeira e de contabilidade. Artigo 68. O Presidente da República prestará anualmente ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas. Artigo 69. Os órgãos da administração direta observarão um plano de contas único e as normas gerais de contabilidade e da auditoria que forem aprovadas pelo governo. Artigo 70. Publicados a lei orçamentária ou os decretos de abertura de créditos adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos, os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam, desde logo, habilitados a tomar as providências cabíveis para o desempenho das suas tarefas. Artigo 71. A discriminação das dotações orçamentárias globais de despesas será feita, inciso 1, no Poder Legislativo e órgãos auxiliares pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e pelo presidente do Tribunal de Contas. Inciso 2. No Poder Judiciário pelos presidentes dos tribunais e demais órgãos competentes. Inciso 3. No Poder Executivo pelos ministros de Estado ou dirigentes de órgãos da Presidência da República. Artigo 72. Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, o órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização de recursos pelos órgãos da Presidência da República, pelos ministérios e pelas autoridades dos poderes legislativo e judiciário para atender à movimentação dos créditos orçamentários ou adicionais. Parágrafo 1. Os ministros de Estado e os dirigentes de órgãos da Presidência da República aprovarão a programação financeira setorial e autorização às unidades administrativas a movimentar os respectivos créditos, dando ciência ao Tribunal de Contas. Parágrafo 2.
O ministro de Estado, por proposta do Inspetor-Geral de Finanças, decidirá quanto aos limites de descentralização da administração dos créditos, tendo em conta as atividades peculiares de cada órgão. Artigo 73. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou, quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei. Parágrafo único. Mediante representação do órgão contábil, serão impugnados quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do presente artigo. Artigo 74. Na realização da receita e da despesa pública, será utilizada a via bancária de acordo com as normas estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1. Nos casos em que se torne indispensável a arrecadação de receita diretamente pelas unidades administrativas, o reconhecimento à conta bancária far-se-á no prazo regulamentar. Parágrafo 2. O pagamento de despesa obedecidas às normas que regem a execução orçamentária far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo contabilizado pelo órgão competente e obrigatoriamente assinado pelo ordenador da despesa e pelo encarregado do setor financeiro. Parágrafo 3. Em casos excepcionais, quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades ordenadoras poderão autorizar suprimentos de fundos, de preferência a agentes afiançados, fazendo-se os lançamentos contábeis necessários e fixando-se prazo para a comprovação dos gastos.